Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos a estudar o 16º capítulo da obra, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ainda estamos no item, Instrução dos Espíritos, com o título Emprego da Riqueza. Nos debruçaremos agora nesse subitem 11, que é a primeira das instruções desse item, Emprego da Riqueza, e que é uma instrução assinada pelo espírito Cheverus em 1861, composta por 2 parágrafos com instruções que, em resumo, nos ensinam o porquê nós tornamos escravos das coisas materiais. Esse é o primeiro ensinamento da instrução. Depois, a instrução nos ensina que o bom emprego da riqueza está nas boas obras que ela nos permite realizar. Esse é o bom emprego da riqueza. Utilizá-la de forma correta, no bom uso dela. Ensina também como realizar as boas obras de caridade material, de caridade intelectual e de caridade moral, para o bom emprego de todas as nossas riquezas. Aqui a gente tem essa ideia de expansão, da nossa concepção de riqueza. O que nos leva a pensar também, então, na ideia de continuidade entre os itens do capítulo. Anteriormente, nós estudamos como viver melhor e com mais proveito as provas que a vida terrena nos apresenta, tendo a compreensão daquilo que de fato nós podemos possuir. Vimos a diferença entre riqueza material e riqueza espiritual. Agora nós vamos aprender como empregar melhor ou da melhor forma todas as riquezas que estão aos nossos cuidados, além de reforçarmos a ideia de compreensão sobre aquelas que nós realmente possuímos. Então essa é a ideia de continuidade. Agora a gente vai aprender o bom uso também e a pensar um pouco sobre as nossas riquezas espirituais, como transmiti-las às outras pessoas e nos tornarmos assim pessoas que fazem bom uso de todas as riquezas, não só das materiais. Então vamos lá ao primeiro parágrafo da instrução. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Vós, a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo e infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Então, nesse primeiro parágrafo aqui da instrução, nós temos já a ideia correspondente ao título do capítulo, Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e à riqueza, porque existe incompatibilidade na natureza dessas duas coisas. Deus é a eternidade, a bondade, e a riqueza está no âmbito das coisas transitórias e que nos excitam a algumas atitudes que às vezes nos comprometem. Então, ele pede para a gente guardar na lembrança um ensinamento que vai justificar por que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Que ensinamento é esse? Ensinamento para aqueles a quem o amor do ouro domina. O amor do ouro é a posse. As pessoas que querem ter posse das coisas materiais, que se importam demais com os bens terrenos, que fazem de tudo para tê-los sem se importar com consequências para si mesmo, para si mesma, às vezes, Porque essas pessoas frequentemente vendem, e a palavra aqui é maravilhosa, Vender, fazer comércio, trocar por lucro, a alma
para possuir tesouros. A pessoa pensa que troca a alma para possuir tesouros, pensa que terá lucro, porque esses tesouros têm dois efeitos: elevam a pessoa acima de outros homens quando ela é rica e proporciona gozo das paixões que escravizam. Proporciona gozo das paixões, proporciona prazer. Então, trocar a alma por bens materiais é uma figura de linguagem aqui. Isso significa esquecer os cuidados com o espírito e se entregar ao deleite das coisas materiais sem medir as consequências. Estamos trocando, nesse caso, o cuidado de nossa essência espiritual, que é imortal, pela sensação de prazer que é sempre momentânea, é sempre passageira. Então a gente vende a nossa alma. Nós vendemos a nossa alma em troca das coisas materiais, né? Trocamos, fazemos essa troca, né? Porque a gente pensa que vai ter lucro quando a gente se eleva acima dos outros. Isso excita o nosso orgulho. Então aqui questão do orgulho, né? E quando isso nos leva ao gozo das paixões, prazeres materiais, muitas vezes com alimentação, com o alcoolismo, tabagismo, com o sexo, todo tipo de prazer que a gente sente nas coisas materiais e que são relativos ao corpo. Quando a riqueza nos proporciona isso e a gente se entrega a isso, isso nos escraviza. A gente não vê mais outra coisa na nossa frente. A gente se entrega assim aos vícios e às imperfeições. E portanto nos tornamos, nesse caso, escravos das coisas materiais. Porque quem tem qualquer tipo de vício sabe quanto é uma tarefa árdua se livrar dele. O corpo nos aprisiona. As coisas relativas ao corpo físico, se excitadas demais, se muito incentivadas, acabam por aprisionar a pessoa, que se transforma em escrava delas. Ponto central esse da discussão aqui, né, do ensinamento. O gozo das paixões, a vivência exclusiva dos prazeres terrenos. Ao viver apenas para isso, estamos aprisionados às paixões. Essas paixões se transformam em vícios, dos quais é difícil se libertar. Então, essa é a ideia principal aqui. Quando a gente escolhe servir a Mamon, a gente é dominado pelo amor das coisas materiais, então é como se a gente fizesse uma troca. Eu troco o meu bem-estar espiritual por alguns momentos de prazer terreno. Eu troco a minha felicidade pela satisfação de prazeres. Eu troco o meu progresso espiritual por uma situação de conforto momentânea. Então eu troco essas coisas e não percebo. Por isso não se pode servir a Deus e a Mamon. A ideia principal aqui, né? Então é uma advertência para nós. Essa advertência a gente já viu. Quando a gente vive apenas para as coisas materiais e para os prazeres que elas proporcionam, elas podem se transformar. Nós podemos nos transformar em seus prisioneiros, em seus servos. Então, o que diz o texto? Não, você não pode servir a Deus e a Mamon por causa disso. Se sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, né, pelas cobiças das coisas materiais, das coisas próprias do corpo físico, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. O que significa isso? Alijar é uma palavra que, no seu sentido primeiro, né, significa jogar ao mar. Jogar o que ao mar? Imagina um navio, né, que está passando por tormentas em alto mar, que está passando por tempestades, por ondas bravias, etc. Ele alivia o seu peso, ele joga a sua carga ao mar para que ele corra menos risco de naufragar. Então isso significa aliviar o navio da sua carga desnecessária em primeiro momento, né? Joga fora esse jugo que vos oprime. O jugo é uma peça de madeira que era colocada no pescoço do boi, no carro de boi, para que o dirigisse, né? Para que levasse o boi pela direção que a pessoa que comanda queria levar. Então o jugo é isso, o jugo é algo que nos conduz. Então a gente tira esse jugo do nosso pescoço e joga fora.
para que o nosso navio, que é o corpo físico, né, nessa nossa encarnação, não se torne pesado demais e não nos leve a naufragar. É uma bela ideia, né? Uma bela mensagem, uma bela imagem que o Evangelho usa aqui para nos dizer: se livra dessas coisas, do amor ao ouro, se livra da escravidão, das posses materiais que nos levam simplesmente ao gozo das paixões e à contemplação do nosso orgulho. Se livra rápido disso. Porque Deus é justo e severo e um dia dirá: o que você fez, econômo? Econômo é administrador, né? O que você fez, econômo infiel, dos bens que te confiei? Então, a lei de Deus cobra a nossa boa administração dos bens que estão aos nossos cuidados. E a última frase aqui já nos oferece o indicativo sobre o emprego da riqueza. Esse poderoso móvel de boas obras, o poderoso móvel de boas obras é a riqueza. Por isso que ela existe, para ela se transformar em móvel de boas obras. É através dela que a gente executa boas obras. Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Então, o que não fazer, né? Não empregar a riqueza exclusivamente na nossa satisfação pessoal. Já está colocada aqui a ideia do bom emprego da riqueza, que será tratada agora no segundo parágrafo, que nós dividimos também aqui, dividimos esse parágrafo, como é de costume, em duas partes. Lá no primeiro parágrafo, então, nós tivemos a explicação da condição de servo da riqueza, porque nós nos tornamos servos da riqueza. Vamos ao segundo parágrafo. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz, que mais agrada, né, a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto de que necessitas ainda é supérfluo. Então vamos às informações que estão nesse parágrafo, né? Resposta à questão central que está sendo tratada aqui. O que se pode, qual o melhor emprego que a gente pode dar à riqueza? O que a gente faz com a riqueza? E a resposta é uma resposta que traz para a gente uma lei geral: amai-vos uns aos outros. Essa é uma lei geral. E por que a resposta é dada numa lei geral? Não é dada diretamente, olha, pega a sua riqueza e investe num orfanato, num asilo. Por que ela não é dada assim? Por que ela é dada em uma lei geral? Porque a cada um de nós individualmente cabe a descoberta dessa lei geral no tocante à nossa própria missão aqui na Terra. Temos cada um de nós que colocar a resposta em nossa responsabilidade em cada ato do dia a dia, usando nossa inteligência para descobrir qual é o melhor emprego dos recursos que temos a cada instante. Tá? Por isso que essa resposta é dada em termos gerais, em uma lei geral, a lei de amor que nós devemos ter de uns para com os outros. Esse é o segredo do bom emprego da riqueza. Levar sempre em consideração essa lei. Como que eu vou amar o meu próximo no uso da minha riqueza? Ponto de equilíbrio do bom uso da minha riqueza, portanto, é o amor. O amor que eu tenho por mim mesmo e que me leva a tratar as minhas imperfeições, leva a tratar o meu egoísmo, os meus vícios, e o amor que eu tenho em igual nível pelos outros, para fazer a caridade do modo que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Esse é o segredo do bom emprego da riqueza. Essa é a aplicação do princípio geral, né, de amor a todos. Bem, claro que esse amor a todos, quando ele é colocado em ação, ele se transforma em caridade. O amor em ação é a caridade.
Então, na caridade está para as riquezas o emprego que mais agrada a Deus. Então, a gente vai fazer a caridade com a nossa riqueza. E aqui aparece o modo de fazer a caridade. Não é uma caridade fria que dá ao outro uma esmola, um pouco daquilo que é supérfluo, daquilo que sobra para nós, né? Da nossa existência dourada, da existência na riqueza. Eu tiro um pouquinho do que sobra da minha riqueza e dou para o outro. Não é essa caridade que está sendo pedida. A caridade é uma caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue. Olha só, está sendo dada a receita aqui, né? Sem humilhar. E aí fala com o rico diretamente, né? Dá sim do que sobra também, dar do que sobra também é caridade. Mas faz um pouco mais do que isso. Dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo. Aqui a gente tem, né, um alerta àquela pessoa que é rica, no sentido da avaliação que ela faz de sua riqueza. Mesmo aquilo que ele julga ser necessário pode ser ainda supérfluo. Então é preciso fazer essa análise constante da situação de vida para ter a real noção do que é necessário para cada um de nós. Claro que o Evangelho está nos ensinando a fazer, pedindo para que nós façamos essa avaliação. E a avaliação constante do necessário não apenas em termos materiais, mas do necessário para o espírito que quer progredir. E o necessário para o espírito que quer progredir é fazer a caridade, vencendo o seu egoísmo e seu orgulho. O ponto de vista, a ótica da vida sob o prisma, né, do espírito imortal, sempre ajuda a avaliar melhor as nossas riquezas materiais e o modo correto de oferecê-la ao outro em caridade. Até agora a gente está aprendendo isso nesse parágrafo, né? Até aqui, portanto, esse parágrafo apresenta o amor e a caridade como os verdadeiros móveis para o bom uso da riqueza. Então é isso que deve nos mover. Até aqui. Vamos para o finalzinho da instrução e para o encerramento, né? Então, nos pediu para fazer a caridade e completa dizendo: mas dá com sabedoria. Não repilais, não afastais, né? O que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia, primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Belíssimo encerramento da instrução, que traz mais um elemento agora para a gente pensar, né? Anteriormente, nós vimos dois móveis para o emprego da riqueza, o amor e a caridade. Aqui temos o terceiro, encerrando aquilo que deve mover a nossa caridade, né? Esse terceiro móvel é a sabedoria. O que nos move a fazer é a sabedoria. Como fazemos tudo isso com sabedoria? Não afastando as pessoas que se queixam com meio de que elas nos enganem. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo usa em outras passagens uma expressão dizendo que existem profissionais da mendicância, pessoas que são mendigos profissionais, que vivem por isso e para isso. E a gente tem receio de ser enganado por esses mendigos, né, profissionais que de fato às vezes nem precisam daquilo que estão nos pedindo. Então a gente não afasta essa pessoa, a gente vai às origens do mal. A gente vai perguntar para essa pessoa, vai explorar, vai analisar, pesquisar o que levou essa pessoa a ter esse tipo de atitude. Por que ela se tornou um profissional da mendicância? Qual é a sua real necessidade? Talvez ela precise de trabalho, de conselhos, de afeição. Ela precise de alguém que se importa com ela. Talvez algum trauma dessa encarnação presente, talvez algum problema emocional profundo adquirido agora ou em encarnações passadas, a gente não sabe. Então, não termos medo de sermos enganados e podemos adicionar até uma outra suposição, um outro elemento aqui.
Não termos medo de que o que a gente vai dar para aquela pessoa, ela use de forma equivocada, de forma faça um mau uso da riqueza que estamos oferecendo a ela. Então, aqui a sabedoria consiste em avaliar, de fato, o de que a outra pessoa realmente precisa. Não termos medo de ajudar. Então, como a gente faz isso? Como a gente faz isso com sabedoria, né? Primeiro, a gente alivia a pessoa. Primeiro, a gente alivia aquele incômodo que ela sente, aquela aflição maior. Depois, a gente pesquisa se ao invés da nossa esmola, né, da gente dar daquilo que nos sobra ou daquilo que nem é necessário, mas a gente acha que é, a gente avalia se ao invés da doação material, se a gente pode ajudar essa pessoa através do nosso trabalho, né? O que eu posso fazer por você? Através de uns conselhos, através do amor que a gente possa dar a essa pessoa. Além do que, para fazer isso com sabedoria, a gente precisa considerar que as boas obras consistem na distribuição também de riqueza moral. O que é riqueza moral? Ensinar a pessoa sobre o amor de Deus, sobre o amor do trabalho, sobre o amor do próximo, que são princípios importantíssimos para a vida. São princípios que a pessoa deve ter em si e que fazem com que ela viva melhor. Então a gente deve analisar que essas coisas também são riquezas do espírito e que precisam ser transmitidas. É assim que a gente coloca as nossas riquezas, se a gente tem, né, amor de Deus, amor do trabalho, amor do próximo. É essa a base que nunca deixará a riqueza nos faltar e que trará grandes lucros. A gente vê aqui que a gente lá no começo dessa instrução, né? Vou voltar aqui um pouquinho ao começo da instrução para a gente lembrar, né? A gente venderia a alma para possuir tesouros, né? Quem vende quer ter lucro. E aqui no final, a gente tem a ideia de que quando a gente faz a caridade dessa forma, quando a gente emprega dessa forma a nossa riqueza, quando a gente assenta a nossa riqueza sobre essas bases, né? Amor, caridade, sabedoria, trabalho, bons conselhos, afeição, amor de Deus, amor do trabalho, amor do próximo. Quando a gente faz isso, é que a gente vai ter grandes lucros e é aí que a riqueza nunca nos faltará. Qual é a base? A das boas obras que está sendo ensinada nesse item do Evangelho. E por fim, ele vai falar também sobre a riqueza da inteligência, que deve ser usada exatamente como a riqueza material, sendo distribuída através das boas obras, que distribuem o conhecimento que a gente tem para as pessoas que não têm. Então, resumo, né? Eu distribuo o meu amor e ele frutifica. Eu distribuo o meu amor e fico mais rico de amor. Porque quanto mais amor eu distribuo, eu fico mais sábio, eu fico mais caridoso e fico mais amoroso. Quando eu identifico a real necessidade do outro e quando eu consigo agir de acordo com essa necessidade, distribuindo o que falta ao próximo. Eu progrido e também fico mais rico de amor porque também as outras pessoas passam também a me amar um pouco mais profundamente e um pouco melhor. Derrama sobre teus irmãos o tesouro do teu amor e eles frutificarão. Esse é o fim da conclusão da instrução do Espírito Cheverus em 1861. Então, o parágrafo aqui é concluído com a ideia das boas obras, também na prática das boas obras morais, das boas obras espirituais, fazendo uso das riquezas espirituais e das riquezas morais. Muito bem, nós vamos concluir então o nosso estudo dizendo que todos nós temos riqueza em algum âmbito de nossas vidas, no âmbito material ou no âmbito moral. Análise constante, né, sobre a real importância, utilidade e valor de cada uma dessas riquezas levará a decisões mais acertadas em relação ao uso correto que delas fazemos, ou que delas devemos fazer. Está em nossas mãos, portanto, essa descoberta, a decisão a ser tomada de usar melhor e para o bem de todos aquilo que possuímos, distribuindo não apenas os bens materiais de forma correta, de forma inteligente, de forma sábia, amorosa, caridosa,
mas distribuindo também da mesma forma o amor que temos, a instrução que nós já adquirimos, porque isso é o que vai nos tornar cada vez mais ricos em fraternidade, em paz e em felicidade, que também são outros aspectos da riqueza espiritual. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado mais uma vez pela companhia e mais um estudo. Deixamos os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Convite para os próximos estudos e, como sempre, aquele grande abraço fraterno a todos.